A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Vocês estão num canal falando de Jesus. Eu sou o pastor Leandro Dias e fique à vontade, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Gente, esse é o canal falando de Jesus e graças a Deus muito feliz mesmo, porque a cada dia o Senhor tem nos dado mais seguidores, pessoas têm inscrito neste canal. Este canal tem crescido para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Eu estou muito feliz com isso. E você que é novo num canal que está chegando agora, se inscreva neste canal aí, gente, porque este canal com certeza trará mensagens poderosas da parte de Deus para a sua vida. Aqui você aprenderá sobre a palavra de Deus. Então, fique à vontade, eu tenho uma palavra hoje importantíssima. Na verdade, nós vamos esclarecer um assunto que tem sido um assunto polêmico nos nossos dias, né? Que é o dízimo. Nós hoje vamos falar sobre o dízimo. Existem pregadores nos dias atuais que têm até medo ou uma certa preocupação ou não quer tocar nesse assunto. Não querem, né? Tem pregadores que não querem tocar nesse assunto por causa da polêmica que dá. Existem pessoas no meio religioso também que dizem o seguinte, que o dízimo não se deve mais ser ministrado ou ser devolvido porque o dízimo, ele era do tempo da lei. Então, se ele era do tempo da lei, se ele foi instituído na época da lei, e nós não estamos vivendo mais sobre a lei, então isso significa que não temos necessidade de devolver dízimo. Olha que coisa! Tá aí, dízimo está na antiga aliança, né? Algumas pessoas argumentam desta maneira, outros dizem é algo cerimonial. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus Cristo morreu na cruz. Eu não vivo mais sobre o poder da lei. Eu vivo sobre a graça de Cristo, então não tenho mais necessidade de pagar, devolver o dízimo. O que você acha disso aí? Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que nós devemos devolver o dízimo nos dias atuais ou não? Você acha que ainda hoje eu devo pagar o dízimo na igreja, devolver o dízimo à igreja ou não? O que você acha desse assunto? Deixe aí no comentário, eu quero ver o seu comentário sobre esse assunto aí, viu? Então se inscreva neste canal, compartilhe, ative o sininho de notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Irmãos, é bom que a gente esclareça assuntos bíblicos por meio da Bíblia, né? É óbvio. Não adianta aqui, temos que ter cuidado. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Temos que ter cuidado com esse negócio. Eu acho, em relação à Bíblia, eu acho, em relação a doutrinas, ensinamentos do Senhor, eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Eu quero que seja assim. Isso não pode acontecer em questão da palavra de Deus. Em questão religiosa, isso não pode acontecer. Existem as doutrinas e nós temos que ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre qualquer que seja o assunto religioso. É a Bíblia que determina. Então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Nós devemos ou não devemos pagar o dízimo? Eu não devo devolver o dízimo, eu não devo pagar o meu dízimo, porque eu estou sobre a graça e não mais sobre a lei. Como é que é esse negócio? O que a Bíblia diz? E o que é dízimo? Dízimo é 10% de tudo aquilo. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Então, dízimo é 10% de tudo que você tem. Voltando aqui para a questão religiosa, é 10% do que você ganha no mês. Não importa da onde venha este dinheiro. Se vem um pouquinho daqui, quando eu digo da onde vem, é o seguinte, se vem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tem que juntar tudo e tirar os 10% e devolver para a casa do Senhor. É assim que diz a Bíblia. E nós vamos analisar se realmente isso é para os nossos dias atuais ou se só ficou no tempo do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Então, amados,
Quando é que surgiu mesmo essa questão do dízimo na Bíblia? Onde é que se teve o primeiro texto falando? Onde que fica o primeiro texto que se refere a dízimo na Bíblia? Porque, segundo as pessoas que argumentam contra devolver o dízimo nos dias atuais, eles argumentam que não devemos devolver porque o dízimo foi instituído na lei de Moisés. Deus, quando deu a lei, instituiu ali o dízimo. Então, por causa disso, nós hoje estamos desobrigados de devolver o dízimo. Então, nós temos que buscar o entendimento de quando é que surgiu o dízimo, para que a gente assim tire as nossas conclusões se eu devo ou não estar devolvendo o dízimo nos dias atuais. E desde já eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou daqueles que creio e vamos provar biblicamente agora, e você vai anotando aí, pegue a sua Bíblia, confira comigo que o dízimo está valendo para os dias atuais e que nós devemos devolver os nossos dízimos à casa do Senhor. Ou na igreja, vamos ser claros, devemos devolver o dízimo. Aí, outra coisa, existem pessoas que argumentam que o dízimo, eu posso tirar o meu dízimo, posso dar um pouquinho aqui, posso dar um pouquinho ali, posso ajudar alguma pessoa necessitada com o meu dízimo. Tem gente que diz, não é necessariamente eu levar na igreja, necessariamente eu não tenho que levar à igreja. Eu posso retirar o meu dízimo, consagrá-lo ao Senhor, né? E distribuir um pouquinho numa igreja, distribuir uma pessoa necessitada, comprar um remédio para alguém, pagar água ou uma luz para uma pessoa que não tem condição. Pode fazer isso? Então nós vamos analisar direitinho esse assunto, como é que funciona essa questão dos dízimos, né? Quando é que surgiu o dízimo? Foi na época da lei? Não, deixa eu te falar uma coisa. Por que que nós devemos? Agora nós vamos entrar nesse assunto e eu vou argumentar agora. Presta atenção, eu vou argumentar agora o porquê que nós devemos, nos dias atuais, devolver o dízimo na casa do Senhor. Primeiro ponto, o dízimo não surgiu na época da lei. O dízimo foi instituído na lei, foi colocado na lei de Moisés. O dízimo não surgiu com a lei. O dízimo é anterior à lei. Abraão viveu 645 anos antes da lei. O tempo de Abraão foi 645 anos antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. Abraão viveu 645 anos antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. A primeira passagem bíblica que fala sobre o dízimo é no Antigo Testamento, né? E ela se encontra lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 19. Gênesis, capítulo 14, e versículo de número 19. É a primeira vez que é mencionada a palavra dízimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Vou ler de novo. Gênesis capítulo 14, versículo 19 a 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote. O que era? Sacerdote do Deus Altíssimo. Esse texto está em Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. E esse texto, isso aqui que aconteceu, como que eu posso dizer? Isso aqui, essa cena aconteceu, este acontecimento se deu antes da lei de Moisés. Esse acontecimento se deu com Abraão. E Abraão viveu, como eu disse lá em cima, 645 anos antes da lei. E diz o texto assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão, o Deus
Bendito seja Abraão, ó Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Olha para você ver, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote. Ele era sacerdote. E Abraão se pegou no meio de uma guerra naquela região que ele estava vivendo. Abraão ajudou ali a combater os inimigos de um certo povo, de uma certa nação, que não vamos entrar na história aqui agora. E após Abraão vencer aquela batalha, Abraão pega o despojo, né, que eles tinham esse costume de pegar ali o despojo de guerra, que era tudo que tinha ali, né, armas, comida, dinheiro que eles levavam, que o soldado levava, e Abraão fica todos os animais, tudo que tinha ali, e Abraão pega, né, que era uma coisa culturalmente normal ali naquela região, era uma coisa super normal. Assim que terminava a guerra, o vencedor levava tudo que tinha, né? Era chamado de despojo de guerra. E Melquisedeque vai ante Abraão e leva pão, leva vinho, leva água, né? Leva alimento para Abraão e os soldados que estavam com Abraão para poder alimentar, né? Eles estavam cansados. E Melquisedeque era um sacerdote. E o que Abraão faz aqui? Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque. E não tem texto nenhum que diz que Abraão era obrigado, estava sobre a lei, que ele foi obrigado por lei a devolver o dízimo. Não, ele devolveu voluntariamente o dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Melquisedeque é como um tipo. É um tipo de Cristo, né? Representa Cristo, né? Então, por quê? Porque Melquisedeque era sacerdote, que não é mencionado mãe, não é mencionado sua idade, não é mencionado nada sobre Melquisedeque, né? Não sabemos nada sobre... Então, por isso, por não saber, por não ser mencionado mãe e pai, entendeu? É como se ele não tivesse um princípio de dia, como se ele sempre existisse, né? Nós sabemos que não é assim, mas é como se fosse. Por isso ele é um tipo de Cristo. Então, Abraão devolve para Melquisedeque o dízimo. E Abraão devolve esse dízimo antes da lei. Olha para você ver. Então, só aqui o argumento da lei já é quebrado. O dízimo não posso dar hoje porque o dízimo veio no período da lei. Não, o dízimo antes da lei já existia o dízimo. Jacó é quando fugia do seu irmão Esaú, porque tinha roubado, né, a primogenitura, voltou ao Senhor dizendo... Está lá em Gênesis 28, versículo 20 e 22. Fez um voto ao Senhor dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, esse é o voto que ele está fazendo. O Senhor será o meu Deus, e essa pedra ponho posto por coluna, será a casa de Deus. Tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo é uma forma de você honrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, né? Tem te prosperado, tem te abençoado. O dízimo não foi instituído, foi colocado quando a lei foi instituída, foi instituído na lei, foi colocado na lei, mas ele veio antes da lei. Então o argumento, eu não dou dízimo porque dízimo é da lei, é um argumento errado, porque nem Abraão e nem Jacó viveu no período da lei. Esses homens viveram antes da lei, então eles viveram antes, mas devolveram o dízimo. Quando tiveram a oportunidade de devolver o dízimo. Entendia que o dízimo era algo que o Senhor aceitava, entendia sobre o dízimo, entendia do assunto antes da lei. Então era algo costumeiro naquela região, naquele tempo, não é verdade? Então, você não tem que ver por essa ótica, esse argumento é falso. Aí hoje nós estamos
vivendo depois da lei. Nós estamos vivendo depois da lei. Então, isso quer dizer que eu estou depois da lei e eu não devo dar o dízimo, porque o dízimo é da lei? Devo sim, porque o dízimo está na lei, mas o dízimo veio antes da lei e eu estou hoje depois da lei e não existe nenhum texto que diz que o dízimo foi abolido no momento em que Jesus morreu na cruz. Dízimo sobre a lei mosaica, né? Vamos entender o dízimo no período da lei um pouquinho aqui. Vamos entender o dízimo no período da lei, né? Dízimo, para que serviu o dízimo? Por que o dízimo foi instituído? O dízimo já existia, homens como Abraão e Jacó já pagavam o dízimo, já devolviam o dízimo antes da lei. E por que Deus instituiu o dízimo na lei? Deixou ali escrito, sabe, nos seus mandamentos que se devia dar o dízimo no período da lei. O povo de Israel deveria dizimar. Por que isso? Presta atenção. A primeira coisa, Deus instituiu o dízimo na lei, né? Deus instituiu o dízimo na lei, ordenou ali, por meio de Moisés, que fosse instituído o dízimo ali na lei, pelo seguinte, porque veja bem, das 12 tribos de Israel que saem ali do Egito, todas elas iriam receber herança quando chegasse à terra prometida, menos a tribo de Levi. Essa tribo seria tribo daqueles que iriam trabalhar no templo do Senhor. Eles não teriam tempo de trabalhar em fazendas, né, que era a agricultura da época, a cultura da época, né, a economia da época, cuidador de ovelhas, agricultores, pessoas que trabalhavam no campo. Eles não teriam assim como fazer isso, porque estava ocupado com as coisas do Senhor. Então os levitas, para que servia o dízimo? O dízimo era para os levitas. Uma das primeiras funções do dízimo, um dos porquês que o dízimo foi instituído na época da lei, é para isso, dízimo para os levitas. Está lá em Números capítulo 28, ou capítulo 18, versículo 21. Números, capítulo 18, versículo 21. Dízimo para os levitas. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Os filhos de Levi foi ordenado a exercer o ministério, pelo ministério do exercido, o ministério na tenda da congregação. Na congregação, eles tinham ministério. Então, o dízimo era dado aos filhos de Levi como herança. Por quê? Porque eles não receberam herança, como as demais tribos. Então, eles ficaram com o dízimo. O dízimo era para alimentar os filhos de Levi. Era para eles. Uma das funções do dízimo, né? Vamos ver. Números, por exemplo, 18, 21, nós já lemos. Agora, Deuteronômio 14, 29 diz assim, Deuteronômio 14, 29. Então viram o levita, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e os entregarão, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Outro texto, né, que fala sobre o dízimo. Agora nós temos Números de novo, 27, 34, diz assim, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Então, como eu disse, pelo fato dos filhos de Levi, os levitas, não terem herança, o dízimo foi uma das funções do dízimo na lei essa, é sustentar os filhos de Levi que estavam ocupados com o sacerdócio, né, da casa do Senhor, ocupado com o ministério, né, da casa do Senhor.
Dízimo cerimonial. O dízimo servia para os atos cerimonial. Outro ponto, para que serviu o dízimo? Para que o dízimo foi instituído? Né? O dízimo existia antes, desde o período de Abraão, e Deus o instituiu, ou seja, deixou legalmente escrito na lei, deixou legalmente escrito como ordenância. Por quê? Para os levitas, como eu já disse, que não tinha herança quando recebeu a terra prometida, e outro ponto, para os atos cerimoniais. Era usado para prover as festas, festivais religiosos de Israel. Então, vendo-os, Deuteronômio 14, 22 e 28 diz assim: então, vendo-os, e ato o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás para tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, coma-la ali, perante o Senhor teu Deus. Alegra-te, tu e a tua casa. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherá dentro das tuas portas. Então, para as festividades, para usar o ato cerimonial que tinha que se realizar para o Senhor, o dízimo tinha essa função de custear, né? Porque vocês sabem que tudo que se faz, uma festa que se fazia, tinha custo. E hoje continua tendo custo. Ninguém faz uma festa numa igreja, uma festa ao Senhor, um ato de cerimônia de adoração ao Senhor, e que tem uma preparação, tem tudo, né? Um custo. E o dízimo serve para isso, né? Naquela época servia para isso, e ainda hoje continua servindo também, uma das funções. Outras funções do dízimo, porque o dízimo foi instituído na lei, é o dízimo para os pobres, né? O dízimo também servia para ajudar as pessoas necessitadas. Mas não era a pessoa que fazia isso. Aí eu já quero responder uma pergunta, um questionamento que eu coloquei no início. Tem gente que diz, eu mesmo devo pegar o meu dízimo e sair distribuindo. Não. O fato de você ajudar uma pessoa que necessita, isso é uma questão cristã, nós temos que fazer isso. Eu não devo pegar meu dízimo e fazer isso, porque o dono do dízimo não tem poder de administrar o dízimo. Quando nós olhamos aqui o texto, o dízimo era dado para os levitas, era levado para o templo. Quem administrava não era o dono do dízimo, ele dava o dízimo, ele não administrava, porque senão o senhor não. Como é que seria isso? O senhor diria o seguinte: pegue uma quantidade, 10% do seu dinheiro, e veja o que você pode fazer com ele. O pessoal do templo não tem nada a ver com isso, não, nada a ver, tem que levar. Então, já dizendo que esse argumento aí está totalmente errado. Se você tem que está vendo esse vídeo, talvez não entendia o assunto, pensava desta maneira, eu quero te dizer, está errado. O dízimo é levado à casa do Senhor, e o sacerdote, o pastor, ele que vai, juntamente com a igreja ali, né, com a diretoria da igreja, determinar o que se faz com o dízimo do Senhor, porque é voltado para a obra de Deus. Dízimo para os pobres. Deuteronômio 14, 22 e 29. Então verá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, né, pessoas que vinham de fora, naquela época tinha muito viajantes que viajavam a pé, não era como hoje que temos carro, avião, né? Era um momento diferente. E o estrangeiro às vezes chegava na cidade, era recebido ali, e ali o pessoal do templo, né, o sacerdote, tinha ali o dízimo, e poderia muito bem, era ordenado, né, se aquela pessoa precisasse, eles tinham que ajudar. E ajudava de que forma? Através do dízimo. Aí vem o órfão, né, criança, né, que não tem pai, não tem mãe, se via ajudado pelo dízimo. A viúva que perdia o marido, às vezes não tinha filho, uma mulher só, né, viúva, não tinha como se alimentar, não podia trabalhar, o sacerdote pegava do dízimo e ajudava. Os órfãos, a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Olha para você ver. Dízimo, quando você dá,
e o dízimo é levado para as funções que o Senhor ordena, né? Ou mesmo que você dê o dízimo, você devolveu o dízimo, né? Quem está administrando o dízimo lá no templo é que sabe o que vai ser feito, mas você deu. Esse dízimo serviu para ajudar, esse dízimo a pessoas, esse dízimo serviu para abençoar pessoas que estavam necessitadas, serviu para custear a obra do Senhor. Deus vai te retribuir. O Senhor vai abençoar as obras das tuas mãos, as obras que as tuas mãos fizerem, e Deus vai multiplicar na nossa vida. Então não tenha medo de devolver o dízimo. Agora vamos ver a questão do dízimo no Novo Testamento. Existe no Novo Testamento algum embasamento para que eu devolva o dízimo? Nós já falamos que antes da velha aliança, antes da lei, Abraão devolveu o dízimo, Jacó devolveu o dízimo. Nós mostramos aqui o dízimo na lei, né, instituído na lei para o sacerdote, para a viúva, para o órfão, para os levitas, né? Então, agora nós vamos ver o dízimo aqui no Novo Testamento, dízimo à luz do Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, o Senhor Jesus fala do dízimo. Olha para vocês verem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas o hortelã, o endre e o cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Nesse texto aqui, Jesus corrigindo os fariseus, corrigindo, ai de vós, fariseus, corrigindo os fariseus, né? Que eles dizimavam hortelã, o endre, o cominho, você dizimava minuciosamente cada coisa e despreza o mais importante da lei, porque ele estava referindo à lei, o juiz, a misericórdia, a fé. Então eles não tinham eles devolviam o dízimo, mas esqueciam das outras coisas que deviam fazer. E aí o que Jesus diz? Deixa de devolver o dízimo? Não, Jesus apenas repreendeu dizendo: você está fazendo uma parte, cumprindo uma parte da lei, mas está esquecendo da outra. Essa parte da lei eles faziam com zelo. Era o cominho, era o êndrio, de tudo que tinha, qualquer plantinha que nascesse, que tivesse ali algum tipo de semente que eles podiam usar, eles tiravam o dízimo. Era bem correto nisso aí. Só que esqueciam das outras coisas. Aí Jesus aqui os repreende para que eles voltem à moral cristã, né? E aí, neste momento, Jesus abole o dízimo. Aqui Jesus determina que o dízimo não seja pago aqui nesse texto? De forma alguma. Jesus diz o seguinte: e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, né? O juízo, a misericórdia, a fé, deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou deveis fazer essas coisas, no caso, dizimar, né? Tudo isso que vocês dizimam e não omitir aquelas, que é o que? É o juízo, a misericórdia, no caso, que é o amor, né? Misericórdia e a fé que devem ter. Então, à luz do Novo Testamento, não tem como alguém chegar aqui, pegar esse texto e dizer que Jesus está abolindo o dízimo nesse texto. E que Jesus está falando contra o dízimo nesse texto. Jesus não está falando contra o dízimo, não é o ponto aqui. Jesus apenas faz uma comparação de que no dízimo eles estavam corretos, mas na parte do amor, na parte da fé, do juízo, eles estavam deixando a desejar. Então Jesus deixa bem claro: não deixais de fazer aquelas coisas. Não, quer dizer, Jesus diz: não omitir essas coisas, que é o dízimo, mas não deixe de fazer as outras. Entenderam? A outra coisa, outro lugar aqui em que Jesus menciona o dízimo. Então Jesus tinha conhecimento, entendia muito bem e não preocupou em momento nenhum abolir o dízimo. Jesus, ao contrário, lá em Mateus 5, Jesus disse que ele veio cumprir a lei, não abolir a lei, né?
dois homens subiam ao templo para orar. Uma era fariseus e o outro... dois homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para cá justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha para você ver aqui Jesus menciona dois homens. Um orava e se gabava, se exaltava porque dizimava, se exaltava por alguns atos porque jejumava, que dava oferta, então ele se exaltava diante do Senhor. O outro não reconhecia o seu pecado, e eles digam, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, ele reconheceu o seu pecado. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. O Senhor Jesus está abolindo o dízimo nesse texto? Não. Mas o que nós entendemos desse texto? Nós entendemos que Jesus compreendia o valor do dízimo, a necessidade do dízimo. O dízimo é ordenância. Aquele homem usou as ordenâncias que ele muito bem fazia para se gloriar. E Jesus o repreende por isso, por se exaltar. Pois quem se exalta será humilhado. Está aqui Lucas 18, 10 a 14. Você vai encontrar esse texto, Lucas 10 a 14. Mas o dízimo é mencionado aqui por Jesus. Nesses dois textos, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, e Lucas 18, 10 e 14. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus aboliu o dízimo, né? Então, amados, nós entendemos, e fica claro aqui, nos textos que nós lemos, de que o dízimo deve sim, para concluir o vídeo, para que você entenda, que fique claro, que você possa também ensinar outras pessoas, o dízimo continua valendo por dias atuais, o dízimo é bíblico, é ordenância, e o dízimo, ele traz prosperidade, sim, com certeza. Olha, o texto mais usado é Malaquias, né? 3, do 8 ao 10, diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vós estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tanta bênção que nem terão onde guardá-la. Deixa eu te falar uma coisa, esse texto aqui foi uma correção à nação de Israel. Não devemos deixar de entender isso aqui ou fingir que não estamos entendendo. Nós, como pregadores e servos do Senhor, temos que entender que isso aqui foi o Senhor especificamente falando com Israel. Entendemos isso, mas aqui nós podemos entender outra coisa, de que quando alguém pega o seu dinheiro, tira os seus 10%, devolve à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, como nós dissemos lá em cima. Para que o mantimento? Para ajudar o sacerdote, para ajudar o levita, para ajudar o órfão, para ajudar a viúva, para ajudar o necessitado, o estrangeiro que chega. Então tinha que ter mantimento na casa do Senhor. Então, quando a pessoa dizima, o que acontece? Deus abre as janelas dos céus, Deus abençoa. Então, quero te falar uma coisa nessa noite: dízimo
é sinal de bênção de Deus na tua vida. Bênção financeira, não tenha medo de entender isso. Bênção financeira. Você quer ser abençoado financeiramente? Seja dizimista. Não tenha medo de dizimar na casa do Senhor. Seja dizimista. Há uma barreira, há uma luta que muitas vezes enfrentamos, né, para devolver o nosso dízimo. Mas começa a devolver e você vai ver que as coisas vão melhorar na sua vida. Portas de Deus serão abertas na sua vida. Vocês viverão o melhor de Deus. Não fique preocupando com discurso, com contenda, alguém que usa de sofismo, de argumento falso, não é verdade? Para poder argumentar contra um princípio da palavra do Senhor. Não aceite isso não, repreenda esse negócio e devolva o seu dízimo e acredite no milagre do Senhor, porque Ele vai te abençoar, vai te dar vitória, meu irmão. Dízimo é bênção, dízimo é sinal que você tem para dar, é sinal que Deus está abrindo porta para você, é sinal que você está empregado, é sinal que você tem sua empresa, é sinal, sabe, que você tem como devolver, que sua vida está bem, está abençoada. Pior é não ter para devolver. Mas se você tem o seu dízimo para devolver, devolva o seu dízimo e não se preocupe com o que ele é feito, com o que é feito com o dízimo. Não tenha preocupação. A sua parte você tem que fazer, que é devolver o dízimo. A administração do dízimo cabe hoje às igrejas do Senhor. Entendeu? Mas alguém pega, tem pastor, tem gente que tem esse argumento, né? Pastor rouba, pastor isso, pastor aquilo. Nada a ver, não é assim que funciona, não. Na igreja tem uma tesouraria. A igreja tem uma tesouraria, a igreja tem uma diretoria. Se tem algum lugar em que um pastor consegue, que aí já não é pastor, é pessoas, um lobo vestido em pele de cordeiro, né, que pega o dízimo da casa do Senhor e desvia, essa pessoa vai ter com Deus, entendeu? Nós não temos que nos preocupar não vou devolver o meu dízimo por causa disso. Ou tem outras pessoas que talvez não gostam muito do pastor e retém o dízimo, né? E a casa do Senhor fica muitas vezes com necessidade, porque a pessoa está retendo o dízimo porque não gosta do pastor. Não faça isso, seja dizimista fiel e pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Deu para vocês entenderem? Escreva aí no comentário o que vocês acharam desta mensagem, o que vocês entenderam. O que vocês acham sobre o dízimo? Se vocês concordam que o dízimo é para os dias atuais, deixa nos comentários aí, viu? Deus abençoe a vida de vocês, que a mão dadivosa do Senhor esteja estendida sobre sua casa, sobre sua vida, para te abençoar, em nome de Jesus.